agradecendo, Deus, porque o teu amor é incomparável, Deus. As tuas promessas, Deus, são incomparáveis, Deus, de que um dia nós estaremos contigo, Deus, num lugar maravilhoso, Deus, onde tantas coisas que nos desagradam, Pai, onde tantas coisas que tiram, Pai, até mesmo, Senhor, a nossa paz. Deus, tira, Senhor, às vezes a nossa alegria. Nós sabemos que há um lugar reservado para nós, um lugar de amor, de alegria, de paz abundante, Deus. E é nessa paz que nós estamos desfrutando nessa noite, já é o começo do teu reino, Deus. Por isso nós te agradecemos por podermos sentir, Deus, e te louvar e dizer que o Senhor nos ama, Deus. Não da maneira que às vezes falamos para o nosso irmão, por quem, Senhor, está perto de nós, mas o Senhor nos ama, mesmo sendo pecadores, Senhor, mesmo sendo, Senhor, pessoas que não merecem estar aqui nessa noite. O Senhor nos ama. E nesse momento de adoração, Deus, nós queremos apenas dizer, Pai, que nós estamos gratos pela tua presença, Deus. E não há melhor lugar do que estar aqui. Não há outro como tu. E nós estamos aqui para te exaltar, Deus. Nada de nós, somente tudo, para o Senhor. Nós queremos deixar nos teus pés agora tudo que nós somos e exaltar somente a ti, Pai. Mais de ti nessa noite, menos de nós. Que possamos ser servos uns dos outros, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Deus.
tua casa, Deus, porque nós queremos mais o Senhor, Pai. Mas nós queremos dizer, Pai, que essa casa é alegre, Deus, porque a nossa força está em Ti, Deus. A nossa força está no Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso o teu povo está alegre, Deus. Por isso que a tua igreja é alegre, Deus. Por isso que o teu povo tem caminhado esses meses, Pai, não se deixando abater, Deus. Porque o Senhor é a nossa força e nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou, Deus. E nós queremos agora dizer a Ti que a alegria do Senhor é a nossa força. Adora o Senhor. Venha colocar o seu dízimo, a sua oferta aqui nessa noite em gratidão a Deus. Amém? Exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se é necessário for. Tira os pés do chão. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, necessário for. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Mas ainda cantando que o domínio e poder pertence ao nosso Deus, amém? Pai, o coroa.
Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, coroou, Rei de Israel. Filho e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, coroou, Rei de Israel. Aleluias. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas. Gostaria de estar convidando o nosso amado irmão Fábio para estar orando. Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais essa rica oportunidade, para estar, ó Deus, levando esse culto, Pai, essa adoração do Teu santo nome. Senhor, te entrego agora também, Deus, essas ofertas, esses dízimos que aqui foram depositados, Pai, que eles sejam administrados, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, aquelas pessoas, Deus, que não têm como, Pai, nós fizemos ainda, por falta, Jesus, de trabalho, o Senhor possa, Deus, estar olhando, Pai, para essas pessoas, abrindo frente de serviço, Deus, dando elas trabalho para te dar, Deus, sustento, para estarem sentindo no coração o desejo de estar cultuando. Senhor, fique conosco, Pai, no decorrer desse ano. É o que nós vamos te agradecer hoje para todos sempre. Amém, Jesus. Nós podemos assentar. Nós estaremos cantando um cântico que fala sobre a santidade. Nós não somos santos porque não pecamos. Nós somos santos porque Deus nos santifica. E o nosso melhor nós queremos dar ao Senhor. E todas as vezes que nós estamos como sacrifício de louvor, Ele nos perdoa e nos faz entrar na presença dEle como santos. E nós adentramos no Santo dos Santos. Uma coisa que era feita apenas por aqueles que eram, né, o sumo sacerdote ou sacerdotes. E nós hoje podemos entrar com as nossas ofertas. E aí você pode pensar que é ofertas, né, materiais. Não. Nós ofertamos a Deus a nossa vida. O que Ele quer de nós nessa noite é a nossa vida. Porque Ele nos santifica. É Ele que nos faz entrar no Santo dos Santos e descobrir de verdade quem o Senhor Deus é. Amém? Ele é misericordioso, amado. Ele é poderoso. Ele nos arranca o pior de nós e coloca dentro de nós o melhor. E sabe o que eu e você tem nessa noite de melhor? Ele. Você tem Ele. O que você tem de melhor é Deus. Porque o resto não importa. Porque Ele te amou, Ele te ama. Ele te presenteou com graça e misericórdia. É por isso que você está aqui nessa noite.
Você pode dar o seu melhor sim essa noite. Tantas acusações que Satanás lança contra a igreja do Senhor. Fala que você não pode cultuar. Fala que você não pode cantar. Acusação de Satanás. Não tem inferno. Não tem doença, nem poderes nessa terra. Nem poderes fora dessa terra. Maior que o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Ele nos remete a dar o melhor de nós essa noite. Oh, Deus. Você entra assim. Você consegue alcançar o coração de Deus, sim. Não porque você é bonzinho, mas porque Ele te santifica. Porque Ele me santifica. Amém? E nós daremos o melhor nessa noite, sim. E o Senhor estará se agradando de cada um de nós. Não há mais véu que nos separa. Não há nada que nos separa do nosso Deus. Não há nada. Nós cantaremos esse cântico. Nós adoraremos a esse Deus que nos arranca tudo de ruim e nos transforma numa pessoa boa. Mas não porque nós somos bons na essência, porque nós temos Ele dentro de nós e Ele é bom. E nós somos bons porque Ele está dentro de nós. Aleluias. Glória a Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. Gostaria que você cantasse esse cântico e meditasse na letra. Adore ao Senhor.
te dar e derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, quero ver as sombras da santidade e mergulhar no santo dos santos, nem que sejas conhecer, quero estar mais de Mas ainda adoraremos ao Senhor com um cântico que diz que não há outro como nosso Deus. Ele é o alfa, ele é o princípio, ele é o fim. As pessoas estão tão acostumadas a falar alfa e ômega. E quando a gente pensa nas palavras, né? Não sei teologicamente, mas eu posso dizer que ele é o princípio de tudo. Ele é o alfa. Ele é o princípio e o fim. E dentro disso tudo, ele é Deus. E ele continua sendo Deus. Não há outro como o nosso Deus. E às vezes você pode pensar assim, é uma frase tão repetida. Nós cristãos vivemos falando isso. Mas quando você expressa isso do fundo do seu coração e começa a meditar que não há Deus como Ele, que não podemos ver, mas podemos sentir, que podemos estar na nossa casa e podemos nos sentir abraçados, que podemos estar passando por grandes tempestades e Ele está lá conosco. Ele é o nosso porto seguro. Ele é quando nós estamos frágeis, pequenos, nos sentindo talvez afastados. Ele nos traz de volta. Ele fala: vem aqui, minha filha. Vem aqui, meu filho. Volta. Você é meu. Eu estou com você todos os dias. Eu te amo. E para sempre eu vou te amar. E quando eu penso nesse Deus, que é começo, que é fim, que Ele tem o domínio de tudo, que Ele controla tudo, que Ele tá... Você imagine você dentro da sua sala com um controle remoto. Imagine, Deus está com esse controle. Ele está nos direcionando e nada está fora do controle de Deus. Às vezes eu e você achamos, agora acabou, agora não dá mais. Mas não, amados. Ele vem e fala: eu sou o alfa, eu sou o ômega. Vem a mim. Não há outro como eu. Eu estou com você até a consumação dos séculos. Amém? Esse Deus nós iremos cantar é Ele. Eu não gostaria que você cantasse sentado. Quem é família aqui, levanta a mão. Quem está todo dia com... Você pode abraçar o seu irmão agora, sabia? Você só não pode abraçar, a gente não vai mandar abraçar quem, né, não está dia a dia conosco. Mas se você é da mesma família, abraça aí.
Vocês têm convivido juntos? Chega pertinho da sua família. Amém? Fica juntinho aí, ó. Deus habita no meio dos louvores, no meio da comunhão. Sorri para o seu amado agora. O amado pode ser o seu filho, o amado pode ser a sua esposa, o amado pode ser sua filha, sua mãe. Fica pertinho dele. Amém? Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Gostaria que vocês se colocassem de pé. Não há outro como Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega,
diante do Senhor, nos rendendo nessa noite e dizendo, Pai, continue nessa noite falando conosco. Aleluia. Pode se sentar. Que a doce graça e paz do Senhor Jesus seja abundante aí no seu coração. Amém? Hoje pela manhã tivemos uma exposição belíssima e eu pude ver a exposição depois, feita pela Priscila. E ela expôs o final do capítulo do livro de Gênesis, meditando aí no capítulo 39. Liga as luzes, por favor. E essa última daqui pode deixar apagada. Isso, obrigado. Projeta para mim, por favor. Não, o primeiro. Obrigado. E hoje nós vamos continuar aqui uma sequência do livro de Gênesis, que é Êxodo, e eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Êxodo capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Êxodo capítulo 1, de 1 a 14. Se você encontrou, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Santo Pai, nós nos aproximamos de Ti, na certeza de que o Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquilo que nos faz respirar, aquele que nos faz respirar. O Senhor é o que começou a história e que continuará a história da nossa vida. O Senhor é o Deus da história, o Rei soberano sobre todas as coisas. E neste momento, quando vamos meditar na palavra do Senhor, pedimos que a Tua graça não nos deixe, mas que possamos ouvir a voz do Senhor. E que possamos entender a Tua voz, ó Deus. E uma vez entendendo a voz do Senhor, saber qual é o plano do Senhor em nossa vida, na história da humanidade, que é glorificar e exaltar o Cristo. E que a nossa vida exalte e glorifique exclusivamente a Cristo. Por Ele que oramos. Amém. Êxodo 1, de 1 a 14, diz assim: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um deles entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Todas as pessoas que que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E este disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel são mais numerosos e mais fortes do que nós. Eia, usamos de astúcia para com eles, para que não se multipliquem. E caso venha a guerra, não se junte aos nossos inimigos e saiam da terra. Então os egípcios puseram sobre eles feitores de obras e os oprimiam com as suas duras cargas. E os filhos de Israel edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e se espalhavam, de modo que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, os oprimiam e os faziam servir. E transformaram a vida dos filhos de Israel em uma vida amarga, diante da servidão, do duro trabalho com barro, tijolo e no trabalho do campo.
e com todo o trabalho que faziam com que eles servissem aos egípcios. Tem uma foto que me impressiona muito, uma foto de 1963. E é essa foto aqui, para você que está aqui dentro. Para você que está nos acompanhando, essa foto está mais ou menos por aqui assim. E é uma foto muito bacana, porque é a foto do presidente John Kennedy. E nesse momento, em 1963, Kennedy era o homem mais poderoso da Terra. E ele estava assinando alguns documentos, mas não, isso era comum. Todos os dias ele fazia isso no salão oval da Casa Branca. O que impressiona nessa foto é porque o filho está brincando embaixo da mesa. Enquanto o homem mais poderoso do mundo assina documentos, o filho tranquilamente brinca debaixo da mesa. Pode tirar a foto? Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe nesse texto e no livro de Êxodo um Deus que conduz a história. Êxodo é uma continuação do livro de Gênesis. Em nenhuma versão em português é traduzido literalmente, porque é um erro gramatical começar uma frase dizendo assim: e os filhos, porque ou é uma conjunção, né, uma ligação com o que foi dito anterior. E como é que a gente começa um livro com o e? E é exatamente dessa forma que começa o livro de Êxodo. E estes são os filhos de Israel que desceram com Jacó à terra do Egito. Mostrando essa ligação e essa continuação aí do Êxodo, do livro de Gênesis, no livro de Êxodo. E me impressiona porque Gênesis começa com a declaração de que Deus criou o universo. Dentro desse universo ele criou o planeta Terra. E no planeta Terra ele cria uma humanidade. E essa humanidade deveria adorar o seu Criador. E aí a Priscila hoje pela manhã trouxe os 4 grandes temas das Escrituras: criação, queda, redenção e consumação. E isso nos é apresentado logo no início do capítulo do livro de Gênesis. Quando o homem foi criado e ele cai, e Deus redime esse homem mostrando o que ele fará de forma plena na vida desse homem, porque virá um para restaurar o jardim, e o jardim será melhorado, e esse vai esmagar a cabeça da serpente. Mas Deus, dentro dessa humanidade, ele escolhe uma família. Gênesis capítulo 12 é muito conhecido de todos nós, quando Deus chama Abrão e diz: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E há uma nova família como instrumento de bênção para todas as famílias da terra. E Abraão sai, e durante 25 anos ele espera o cumprimento da promessa até que nasce Isaque. O tempo passa, Isaque se casa, Abraão morre, e Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E Deus escolhe Jacó antes mesmo deles nascerem, e aí o Malaquias, em seu livro, no capítulo 1, vai dizer que ainda não eram os gêmeos nascidos para fazerem o bem ou o mal, mas Deus disse: eu amei a Jacó e aborreci de Esaú. E Jacó, então, foge depois de uma trama para pegar a bênção do seu irmão, e ele vai para a casa de Labão, e ali ele se casa e tem os seus 11 filhos. E Deus para de tratar com um homem e começa a tratar com uma nação, uma pequena nação. Jacó volta com os seus filhos e um deles é vendido para o Egito.
porque ele era odiado pelos irmãos. E aí nós ouvimos sobre isso hoje pela manhã. Por isso eu não preciso repetir a história. E a gente pode continuar daqui. Porque o livro de Êxodo vai nos lembrar que esse José trouxe a sua família do Egito, de Canaã para o Egito. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, por favor, volte algumas páginas até o capítulo 46, o versículo 8. E o versículo 8 do capítulo 46 de Gênesis repete a mesma coisa, ou diz a mesma coisa que o versículo 1 do capítulo 1 de Êxodo. Começa dizendo assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que desceram com Jacó para a terra do Egito. E aí começam com Rúben, o primogênito, e vai falando sobre os filhos de Jacó. E Moisés continua isso lá no livro de Êxodo, dizendo que esse povo desce para o Egito. E de repente Moisés para, e por quase 400 anos não há uma única palavra. E é curioso isso. Eu sei que você se lembrou nesse momento do período interbíblico, ou intertestamentário, 400 anos de silêncio até o nascimento de um Salvador. E há aqui em Êxodo 400 anos de silêncio até o nascimento de um Salvador. Moisés, que nasce num contexto muito parecido com Jesus, e tão parecido que Mateus, no capítulo 1, vai dizer, no versículo 18, o nascimento de Jesus foi assim, e logo depois ele diz que ouviu-se, no capítulo 2, já ouviu-se um grande clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não mais existem. E ele cita Jeremias, que está olhando para o livro de Êxodo. Mas aí, então, nesses 400 ou quase 400 anos de silêncio, em que a família que receber a promessa divina sai da ameaça de extinção, porque a terra estava passando por uma grande necessidade. A fome em toda a terra. E aí em Êxodo somos informados que Jacó fica sabendo que no Egito há abundância de grãos. E ele envia os seus filhos. E ele sabe que no Egito há abundância de grãos, porque há um homem debaixo de Faraó que manda no Egito inteiro. Ele é o governador do Egito. O seu nome, Zafenate-Paneia. E ele envia os seus filhos. E esse homem, o Zafenate-Paneia, que pessoalmente vistoriava todas as negociações, encontra aqueles 10 jovens hebreus e manda prendê-los. Fica com Rúben e manda os outros 9 subirem. E se eles realmente têm um pai e um irmão e não são espiões, eles devem trazer o irmão mais novo, o jovem Benjamim, irmão legítimo de José. O pai não quer fazer isso. Então, depois de muita conversa, ele cede então o seu filho do coração, o filho mais moço. E eles vão para o Egito e chegam diante de Zafenate-Paneia. E Zafenate-Paneia os chama para a sua casa, lhes dá comida, bebe diante deles e os manda embora com grãos e dinheiro. E eles vão embora. E enquanto estão caminhando, os soldados de Faraó do Egito vêm e os prendem e os levam de volta. E Zafenate-Paneia manda o seu mordomo dizer que eles roubaram a sua taça, a taça pela qual ele fazia suas adivinhações. E eles estão confusos com aquilo. Então, Zafenate-Paneia diz, olha, na sacola de quem eu achar a minha taça, este será o meu escravo por toda a vida.
e a taça é encontrada na sacola de Benjamim. Judá faz uma defesa fantástica. Ele diz: o meu pai não vai conseguir sobreviver. Meu pai já perdeu o filho do seu coração, nasceu esse menino, a mãe morreu no parto. Meu pai não sobrevive isso. Então que eu fique, que qualquer irmão fique, mas que esse menino volte para o meu pai. E Zafenate Paneia não suporta aquilo e ele chora. E naquele momento os irmãos descobrem que Zafenate Paneia, na verdade, José. E o nome Zafenate Paneia é muito interessante, e José o recebe quando adivinha o sonho, ou interpreta o sonho de Faraó. O nome Zafenate Paneia significa Deus vê, Deus fala. Agora esse menino traz os seus irmãos, e eles estão todos ali no Egito. E Deus se revela como o Deus da história. Olhando para isso, eu gostaria de meditar com você, ou tirar daqui, dessa história, 4 lições e 4 aplicações para a gente. A primeira lição é que Deus escreve a história para promover salvação do seu povo. Deus não apenas olha e observa a história, mas Ele escreve a história da nossa vida para promover a salvação. A nossa vida é registrada a um autor soberano, conduzindo todos os fatos da nossa vida. Todos eles. Se você estiver com sua Bíblia aí, abra, por favor, no Salmo 139. Davi, nesse salmo, fala sobre a onisciência e a onipresença de Deus. O Deus que conhece todas as coisas. E aí no versículo 16, Davi diz o seguinte: Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles haviam ainda. O Senhor registrou cada dia da nossa vida, cada momento, cada instante, e com uma facilidade soberana por causa da sua mente, porque quem conheceu a mente do Senhor? E Ele então escreveu cada detalhe da nossa vida. Meu querido, a sua vida foi registrada, foi escrita, o roteiro da sua vida foi escrito por aquele que é o Deus da história. Então, se as coisas estiverem difíceis, saiba que cada coisa que acontece na sua vida tem um propósito, que é promover a salvação e a sua salvação. O Senhor nos conduz nisso. Os filhos de Jacó jamais poderiam imaginar, e o próprio José jamais poderia imaginar, que o ódio dos seus irmãos, na verdade, era para promover salvação. E José só vai compreender isso lá no final. No capítulo 50 de Gênesis, José vai dizer: vocês intentaram o mal contra mim. E aí a nossa tradução diz assim: mas Deus tornou o mal em bem. E a nossa tradução não é muito boa, porque a expressão hebraica não é tornou, transformar o mal em bem, mas é no mal Deus intentou o bem. Quando os irmãos de José odiaram a José, no ódio dos irmãos, Deus estava intentando o bem, o bem. Porque imagine só você, se os irmãos de José não o odiassem, se eles não o lançassem numa cisterna, se eles não o vendessem para os midianitas, se José não fosse
vendido para Potifar, se a mulher de Potifar não se encantasse com José, se essa mulher não mentisse a respeito daquele menino, se ele não fosse parar numa prisão, se o copeiro e o padeiro não fossem para aquela prisão, se eles não tivessem os sonhos, se José não interpretasse os sonhos, se o copeiro não se esquecesse de José por 2 anos, se Faraó não tivesse o sonho, se José não interpretasse o sonho de Faraó, nada disso iria acontecer e a semente da mulher teria sucumbido e Jesus não teria nascido. Não haveria salvação. Por isso Deus escreve a nossa história. Nem sempre a gente consegue entender o propósito das coisas que estão acontecendo, mas Deus escreve a nossa história. A segunda lição que eu quero tirar aqui desse texto é que esse Deus da história, que escreve a história, ele não apenas escreve, mas ele controla a história para que as suas promessas sejam cumpridas. Ele não é um roteirista que escreve e entrega para os atores e os atores fazem do jeito que quiserem. Mas ele vai conduzindo, ele vai controlando a história para que nada fuja das suas mãos. Meu querido, o coronavírus não é algo que surgiu assim, está debaixo do controle daquele que assenta no trono, daquele que governa todas as coisas. Pense aí na maior dificuldade que você já enfrentou na sua vida, está no controle de Deus. Eu não sei como está a sua vida, como está o seu coração, mas tudo que acontece com você está no controle de Deus. Ah, mas é porque você não sabe o que está acontecendo lá em casa, está no controle de Deus. Você não sabe a doença que eu estou enfrentando, está no controle de Deus. Você não sabe como estão os meus filhos, estão no controle de Deus. Ele controla absolutamente todas as coisas. Então, meu querido, saiba que a sua história não é um carro desgovernado, mas é um carro controlado, onde todos os eventos estão debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. Por isso ele é soberano sobre todas as coisas. A terceira lição que eu quero tirar aqui desse texto é que esse Deus que escreve e controla a história, ele é aquele que conduz a história para ensinar o valor da redenção. Ele conduz a história para a glória do seu Filho, para nos revelar a cruz de Cristo. E esse é o maior papel das Escrituras, revelar para mim e para você a cruz de Cristo. Porque não existe um evento maior na história da humanidade do que a cruz. É a cruz que nos faz ser irmãos, é a cruz que abre os céus para que a gente fale e Deus se incline para ouvir. É a cruz que promoveu o perdão dos nossos pecados. É a cruz que nos coloca em condição de estar diante de Deus. É a cruz que nos transforma em justos diante de Deus. É a cruz que nos faz ser santos diante de Deus. É a cruz. Por isso a gente pode cantar, sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, o meu gozo será. E aí Paulo vai dizer, longe de mim, falar de uma outra coisa, senão a mensagem da cruz. Deus conduz todas as coisas para nos levar aos pés da cruz, porque não existe um lugar melhor para a gente estar do que aos pés da cruz. E quantas vezes nos rebelamos e não queremos nos inclinar diante da cruz, quando a única coisa que poderíamos fazer e que precisamos fazer é dizer, eis-me aqui, rendido estou. Mas a quarta lição que eu quero tirar desse texto, o Deus da história é aquele que escreve, que controla, que conduz, mas ele rege a história para revelar ao seu povo um supremo propósito. Se aqui na terra o maior evento foi a cruz, é porque esse evento
aponta para um supremo propósito de Deus. Nós começamos o nosso culto lendo o Apocalipse capítulo 21. Elisângela não sabia que eu ia pregar esse texto aqui, nem que eu ia falar de Apocalipse 21. Olha só como Deus conduz a história. E aí Apocalipse 21 começa dizendo assim: e vi a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. E ouviu-se uma voz: eis a morada de Deus com os homens. Deus estará no meio deles. Deus conduz todas as coisas e Ele rege a história para que um dia, de forma plena, o Senhor faça os céus vir à terra e a terra ir aos céus. E a gente viva com Ele, e Ele conosco, e Ele no nosso meio, num tempo em que o sol vai perder a sua claridade, porque haverá uma única luz, a luz do Cordeiro. Um tempo em que os templos não vão fazer mais sentido, em que a religião não fará sentido, porque a religião é o religar do homem a Deus, mas haverá um que nos ligará, todos nós, a Deus, de forma visível e palpável, que é o Cordeiro de Deus no nosso meio. E todas as coisas contribuem para isso. E como a história do povo de Israel contribuiu para isso? Contribuiu para isso porque se aquele povo não fosse para o Egito, eles seriam exterminados. Se eles não sofressem, eles jamais saberiam o que é redenção, e nós também não teríamos nenhum conceito de redenção. E Jesus não viria ao mundo. E o novo céu e a nova terra não seria uma realidade para mim e para você. Eu quero encerrar 4 aplicações desse texto para mim e para você hoje. Deus é aquele que controla a história, porque Ele a escreveu. Mas que história é essa que Deus controla? Deus controla a macro-história, a história de todo o universo. Mas Deus controla a micro-história, a história da sua vida. Porque Deus não é o Deus que nos olha como uma grande nação, um grande povo, mas Deus é o Deus que se relaciona com pessoas de forma muito individual. Ao homem, quando esse pecou lá no jardim do Éden, Deus veio caminhando e perguntou: Adão, aonde estás? E aquele que sabe todas as coisas pergunta ao homem: aonde você está? Aquele que está em todo lugar pergunta ao homem: aonde você está? Será que Deus não sabia onde ele estava? Ou Deus queria chamar Adão para conversar e dizer: Adão, pode chegar, pode falar comigo. E ao longo das Escrituras a gente vai percebendo isso. Capítulo 4 de Gênesis, Caim está com o coração endurecido contra o seu irmão, e Deus vem e fala: olha, se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. Quando o mundo descarrilhou literalmente, e os homens eram maus e violentos, Deus vem ao encontro de Noé e diz: construam uma arca, porque através de você eu vou salvar o mundo. Quando Abraão enfraqueceu na fé, Deus veio ao seu encontro. Quando Jacó estava perdido em Betel, Deus veio e parou perto dele. Quando Moisés se perdeu da sua vocação, Deus apareceu para ele em uma sarça que queimava e não se consumia. Quando o profeta Elias estava com o coração angustiado depois de fazer cair fogo dos céus e ser ameaçado por Jezabel, depois de caminhar 40 dias e 40 noites, lá escondido em uma caverna fria, escura e úmida, Deus vem e pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, cara? Não é esse meu propósito para você? E aí a gente vai para o Novo Testamento, e há um cego que clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Deus vira para ele, Jesus vira para ele e diz: o que você quer? Sinceramente, se fosse eu ia dizer assim: eu quero uma bengala, né? Eu sou cego. O que é que um cego quer? Mas Jesus dá voz àquele camarada.
a uma mulher que durante 12 anos fora excluída da sociedade, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Esse Deus é um Deus relacional, meu querido. É um Deus que se relaciona individualmente. E Ele nos olha como igreja, de forma coletiva, e derrama aqui bênçãos. Mas Ele fala individualmente e trata o coração de cada um de nós, de forma individual e pessoal, porque eu e você temos necessidades que são individuais. Ele controla a sua história. E a sua história de forma muito particular. Mas exatamente por isso, eu posso descansar nesse Deus. Eu posso descansar sabendo que Ele controla todas as coisas e que nada vai fugir do seu controle soberano, que os seus planos e as suas promessas vão se cumprir, que Ele fará tudo aquilo que lhe aprouver, porque Ele é Senhor soberano. E eu posso estar à vontade na casa do meu Pai. Mas se eu preciso saber que Deus controla a macro e a micro história, e exatamente por isso eu posso descansar, a terceira aplicação que eu quero fazer desse texto é que esse Deus que conduz todas as coisas, que conduz a história, é o Pai que está presente na vida dos seus filhos. Coloca de novo para mim, por favor, a foto. E olha que foto bacana. Tá, você que está nos vendo aqui agora, olha que foto bacana. Kennedy estava assinando documentos que interferiram na história da humanidade, que mexeram com vida e têm mexido com a vida de pessoas ao longo da história. O Salão Oval é um lugar onde eu e você não temos acesso, onde presidentes do mundo inteiro entram assim, trêmulos. Porque quem se assenta naquela cadeira, quem pega aquela caneta, quem se apoia naquela mesa, é um dos homens mais poderosos da terra. Mas aí a gente olha para essa criança. E por que ela está tão tranquila embaixo da mesa? Porque quem está sentado na cadeira, para ela não é o presidente dos Estados Unidos. Para ela é o Pai. Infinitamente mais poderoso do que qualquer homem, qualquer presidente, qualquer rei. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele se assenta no trono da história. E ele governa absolutamente tudo e todos. E não há uma única molécula, por mais fugidia que seja, que pode escapar do controle desse Deus da história. Mas quando eu olho para Ele, o que eu vejo é o meu Pai. É o meu Pai. E a única coisa que eu preciso ver é o Pai. Claro que eu vejo o Senhor soberano, que rege com cetro de ferro as nações. Eu vejo aquele que não tem princípio nem fim. Eu vejo aquele que habita em luz inacessível, aquele cuja santidade é infinitamente maior do que a minha compreensão. Eu vejo aquele que criou todas as coisas, quer sejam conhecidas ou desconhecidas, visíveis ou invisíveis. Tudo que existe, existe por causa dele e para a sua glória. Até o inferno e o diabo, diz as Escrituras, existem para a glória dele. Eu vejo aquele que o universo não pode conter o seu poder, que é infinito e ilimitado. Mas aí eu olho para ele e eu vejo, nessa grandeza toda, o Pai,
que quando eu falo, ele se inclina e diz assim: pode falar, filho, que eu estou aqui ouvindo. Pode falar, que eu estou aqui ouvindo. Meu querido, eu não sei como é que está a sua vida, nem o seu coração. E eu quero encerrar agora. No texto que nós lemos, de Êxodo 1, de 1 a 14, fala sobre um povo que desce para o Egito. Um povo que se multiplica e vê a promessa de Deus se cumprindo. Mas em meio ao tempo em que a promessa está se cumprindo, eles são ameaçados de extinção, porque se levanta um novo rei que não conhece a José. E esse rei age com tirania sobre esse povo. Os versículos seguintes, a partir do versículo 15, vai dizer que esse rei mandou que as parteiras, Sifrá e Puá, matassem os meninos. E aí nós temos 5 mulheres usadas por Deus contra um rei. Isso eu quero meditar com você no nosso próximo encontro. E ver a beleza de um Deus que não só é o Senhor da história, mas aquele que levanta colunas para nos sustentar. E na leitura de Êxodo, uma das grandes características de Deus é que esse Deus é aquele que protege os seus filhos. Um certo dia, eu estava conversando com um senhor numa outra igreja que eu pastoreei. Um senhor idoso, iletrado, aprendeu a ler na Bíblia. E aí, ele conversando comigo, ele falou assim: pastor, Deus é o meu travesseiro. Eu olhei para ele: travesseiro? E ele falou assim: pastor, se eu dormir sem travesseiro, no outro dia eu não sou ninguém. Estou morto. Deus é o meu travesseiro que me faz descansar. Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Mas que Deus seja para você o Pai que te faça descansar nessa caminhada tão dura e difícil da vida. Porque momentos bons nós vivenciamos, mas momentos bons são seguidos de momentos difíceis. E nos momentos difíceis, muitas vezes, o que eu e você precisamos é de um travesseiro. Vamos orar? Ó Deus, que o Senhor seja na minha vida e na vida dos meus irmãos o Pai amoroso, e em muitos momentos que o Senhor seja o nosso travesseiro. Que em muitos momentos o Senhor seja a nossa fortaleza. Que em muitos momentos o Senhor seja o nosso médico. Que em muitos momentos o Senhor seja o ar que a gente respira. Que em muitos momentos o Senhor seja o bom pastor. Que em muitos momentos o Senhor seja a fonte de água viva. Que em muitos momentos o Senhor seja o pão que desce dos céus. Que em muitos momentos o Senhor seja aquele que é o autor da nossa história. Que em muitos momentos o Senhor seja o amigo fiel. Que em muitos momentos o Senhor seja a nossa cidade forte e segura. Que em muitos momentos o Senhor seja o nosso travesseiro, onde a gente pode se apoiar e descansar, e acordar para um novo dia, sabendo que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida. Que eu e os meus irmãos possamos olhar para a história da nossa vida e reconhecer que o Senhor é o Rei soberano sobre todas as coisas. Nós pedimos isso por Jesus. Amém. Meu querido, eu fiquei com vontade de orar por você. E eu quero orar com você. O pessoal do louvor pode vir. Eu
Eu quero orar com você que precisa do Senhor como um pai amoroso, o pai cuidador. Eu quero orar por você que quer e que precisa de Deus, como aquele que é o forte e seguro alicerce. Por você que essa semana precisa tomar decisões e que precisa de alguém para reger a sua história. Eu quero orar com você que quer dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor hoje. Preciso do Senhor essa semana. Eu preciso da tua ação. Se você deseja orar comigo, eu gostaria que você ficasse de pé aí onde você está. Nós vamos cantar Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. E enquanto a gente canta exaltando esse Rei, que é o Senhor, eu gostaria que você falasse com Deus aí no seu coração. Você falasse com Deus e dissesse: Senhor, o Senhor é o Rei que rege todas as coisas. E eu estou aqui louvando o Senhor. E talvez você veio aqui hoje com o coração totalmente desanimado e não encontrando nenhuma razão para louvar, para adorar a Deus. Então fale isso com Ele. E diga para o Senhor: Senhor, eu preciso encontrar no Senhor um motivo para louvar o Teu nome. Eu preciso encontrar na mão do Senhor. Eu preciso encontrar no braço forte do Senhor, do Rei que está acima de todas as coisas, um motivo para olhar para a vida e saber que o Senhor está presente. Fale com Deus aí em seu coração. Louvamos o Teu nome. E nesse momento eu quero pedir por esse meu irmão, por essa minha irmã, que apresenta diante do Senhor o seu coração. O Senhor escreveu a história desse teu filho, dessa tua filha. O Senhor sabe aquilo que está acontecendo melhor do que ele mesmo. E nesse momento, ó Deus, com poder e graça, opere na vida
como o Senhor faz, porque nós vemos ao longo das Escrituras que o Senhor é o Deus que opera na vida dos teus filhos. O que nós queremos, ó Deus, é estar como uma criança debaixo do trono do Rei soberano, o Rei da glória. Então, ó Pai, visite o teu filho, filha, que esse teu filho possa encontrar um motivo de louvor, de adoração ao teu nome, que ele possa encontrar, ó Deus, força em ti para tomar decisões certas, que ele possa encontrar, ó Deus, o auxílio que necessita vindo do Senhor, e que de forma maravilhosa o Senhor possa, ó Deus, operar nos seus corações, nos nossos corações. Nos apresentamos diante de Ti e nos curvamos diante deste que é o Rei soberano sobre todas as coisas. E enquanto adoramos o Teu nome, pedimos que o Senhor venha e toque no nosso coração, toque em nossa vida, em nossa alma, no mais profundo do nosso ser, e nos faça, ó Deus, olhar novamente para o trono da graça e ver que o trono está ocupado por nosso Pai, o nosso Pai. Opere isso em nós, por Jesus. Amém. Amém, você pode sentar. Estamos chegando ao final do nosso culto e queremos agradecer a todos que nos visitam, você que veio, você que nos acompanha nesse momento pelo Facebook e pelo YouTube. E você que vai nos acompanhar ao longo dessa semana, o desejo do nosso coração é que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative o sininho das notificações e nos ajude a espalhar a mensagem do reino de Deus. O que nós queremos é espalhar a mensagem do reino de Deus para o máximo de pessoas possível. Então, se inscreva no canal da décima IPC e vamos juntos proclamar a glória do nosso Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse momento, você pode ficar sentado e vamos orar, vamos receber a bênção. E o desejo do meu coração é que você possa desfrutar da graça do Senhor. Na terça-feira nós teremos nossa reunião de oração aqui na igreja. Os nossos cultos de terça-feira não estão sendo mais transmitidos, são cultos de oração e estudo bíblico. Então venha orar conosco nessa terça-feira e meditar na palavra do Senhor. No próximo domingo, 9 horas da manhã, estaremos juntos meditando na palavra de Deus. Vamos meditar no capítulo 2 do livro de Êxodo. E à noite, às 19 horas, teremos o nosso culto de celebração ao Senhor. O desejo do meu coração é que o Senhor lhe dê uma semana excelente, guardado e protegido pelo Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, por Tua graça e por Teu favor sobre a nossa vida, e que a boa mão do Senhor continue sobre nós, para a glória do Teu nome. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus,
O amor de Deus o Pai e a comunhão e consolação do Espírito repouse sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Nós vamos cantar mais um cântico adorando ao Senhor.